O que é o Evangelho? Talvez você esteja na igreja há muitos anos, mas você saberia responder a essa pergunta? Você sabe qual é a base do que você crê? Se nós queremos evangelizar, antes de tudo, nós precisamos entender a mensagem do Evangelho, certo? Logo, o Movimento Aletheia quer fazer um resumo aqui e passar o mínimo que você precisa saber para evangelizar. Talvez você responda, Evangelho significa boa notícia? É verdade, mas que boa notícia é essa? Antes de tudo, nós precisamos entender a relação entre Deus e o ser humano. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus é infinitamente bom, santo e justo. Ele é tão puro de olhos que ele não pode tolerar o mal. Isso parece ser uma coisa boa pra gente, né? Só que não. Você já parou para pensar que o fato de Deus ser bom é uma coisa bem ruim para nós, seres humanos? Segundo Gênesis, o ser humano foi criado por Deus de uma forma pura, perfeita e sem nenhum pecado. Até que chegou o famoso dia da queda do homem, em que todos nós nos desviamos de Deus, todos pecamos em Adão. E depois da queda, o ser humano foi afetado pelo pecado de tal forma que ele se tornou totalmente depravado. E é por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. E o próprio Jesus também vai dizer que não há ninguém bom a não ser Deus. Ou seja, para Deus não existem pessoas verdadeiramente boas por causa do pecado. Precisamos entender que a moral de Deus não é a nossa. Deus não nos mede segundo o nosso padrão humano de bondade, e sim segundo o padrão de bondade dele. A desculpa que normalmente se dá para isso é que nós fazemos muitas coisas boas. Porém, saber fazer coisas boas não torna necessariamente uma pessoa boa. Até mesmo os políticos corruptos do nosso país saberiam nos dar uma lista de coisas boas que eles já fizeram pelo Brasil. Jesus disse certa vez para os seus próprios discípulos que mesmo sendo maus, eles sabiam dar coisas boas para seus filhos. Ou seja, saber fazer o bem não tornava os seguidores de Jesus pessoas boas. Talvez alguém diga, mas Deus conhece o meu coração. E com isso eu pergunto, pois é, e isso não te assusta? Porque a Bíblia diz que o coração humano é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Vamos lá, imagine que alguém conseguisse capturar todos os pensamentos ruins e impuros que você teve no último ano e botasse num telão no seu trabalho, na sua escola, para todo mundo ver. Como você ficaria? Não sei você, mas eu não ficaria por lá não. Eu me sentiria tão envergonhado que eu não ia querer dar as caras lá de novo. Agora, se ficaríamos assim diante de pessoas falhas e pecadoras como nós, o que seriam então esses pensamentos sendo vistos por um Deus que é bom, santo e justo, não só no último ano, mas por todos os dias da nossa vida, e que inclusive está vendo o que você está pensando neste momento? É aí que entramos num grande dilema. Você aí que é crente, sempre acreditou que Deus te perdoou, certo? Mas a pergunta é, como Deus poderia simplesmente perdoar uma multidão de pecados sem que Ele mesmo se torne injusto? Porque Ele mesmo diz que abomina aquele que justifica o ímpio, aquele que inocenta o culpado. Então como Deus poderia fazer isso conosco? Como Ele poderia simplesmente nos inocentar, sendo que com um só pecado nós já nos tornamos culpados e merecedores de condenação diante dele? Um só pecado? Mas isso é injusto. Pior que não é não. Lá em 1 João está escrito que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, que tal se a gente comparasse isso com a nossa lei civil? Se quebrarmos uma só lei do nosso país, teoricamente isso já é suficiente para que sejamos julgados e condenados pelo Estado, não importando as coisas boas que nós fizemos antes. A justiça de Deus se aplica de forma semelhante, e é por isso que Ele não poderia nos perdoar por nada. Alguém pode dizer que Deus pode simplesmente nos perdoar pelo simples fato dele ser bom, mas não! É justamente porque Deus é bom e justo que Ele não pode deixar nossos pecados impunes, senão Ele estaria sendo injusto. Por exemplo, imagina que um assassino mata alguém muito querido seu. Aí no julgamento, o juiz diz o seguinte: então, você fez isso, você é culpado, mas já que eu sou uma pessoa muito boa e amorosa, então você vai ficar inocentado, você está livre, pode ir. O que você pensaria desse juiz? Com certeza, qualquer um ficaria revoltado com esse juiz e diria que esse juiz é tão mau quanto o assassino que ele libertou. Logo, como Deus poderia fazer isso conosco diante de todos os pecados que nós cometemos? E finalmente nós respondemos esse grande dilema pela pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus é justo, por isso Ele tinha que punir o pecado. Porém, essa punição não caiu sobre nós, mas caiu sobre Cristo.
Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo, nascendo como ser humano pelo ventre de uma virgem. Viveu uma vida perfeita e sem pecado, se entregou voluntariamente numa cruz, tomando sobre si o castigo que todos nós merecíamos por causa das nossas transgressões. Mas a morte não pôde contê-lo, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Depois subiu aos céus, se sentou à direita do Pai e um dia voltará para julgar o mundo. E hoje ele nos convida para sermos salvos por ele, se fizermos duas coisas: nos arrependermos dos nossos pecados e crermos somente nele e no seu sacrifício. E tudo isso foi dado para nós de graça. Nenhum de nós merecia ser salvo. Pelo contrário, nós merecíamos ser condenados. Mas mesmo assim, ele decidiu se entregar para a sua glória e porque muito ele nos amava. Se você é salvo, entenda que você não contribui para a sua salvação. É claro que a vida do cristão envolve obediência. Porém, os nossos sacrifícios não são para completar o sacrifício de Jesus, porque o sangue dele é suficiente para nos lavar de todo o pecado. Se cremos nisso de todo o coração, nos tornamos filhos de Deus. Somos batizados em nome do Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos justificados, declarados justos diante de Deus por meio da fé, não pelas nossas obras ou pelo nosso mérito, e sim pelo mérito de Cristo, porque foi Ele que cumpriu toda a lei de Deus no nosso lugar. Se cremos que temos que adicionar obras ou rituais religiosos no sacrifício de Jesus, então, assim como os Gálatas, nós estaremos crendo em outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Quando nós obedecemos, não fazemos isso para sermos salvos, mas porque somos salvos. Vivemos em santificação, como agradecimento pela entrega de Jesus, e somos feitos semelhantes a Ele pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. E finalmente, um dia Ele voltará e dará um novo corpo para aqueles que creem e se arrependem, e estes viverão para sempre nos novos céus e terra que Ele preparou. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, deixa um comentário que assim você ajuda esse vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos do WhatsApp, manda para aquele amigo que você quer explicar a sua fé também. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de conferir os nossos outros vídeos. Nós temos vários vídeos de evangelismos feitos ao vivo em praças e em universidades e temos uma série sobre a vergonha de evangelizar. E continue nos acompanhando que em breve lançaremos novos vídeos e novas séries, tá bom? Valeu!